Marcelo está de volta e vamos seguir nesse começo de bloco falando ainda do Teatro Municipal. Essa belíssima construção datada de 1911 que recebeu artistas maravilhosos do Brasil, do mundo inteiro, mas também eventos que chocaram os paulistanos, como nós falamos agora há pouco da semana de 22. Mas olha, artes, música, dança no palco mais famoso do Brasil. Agora, como será que está o teatro no ano de 2017? Nós vamos receber, para que possa responder essa e outras perguntas, o diretor do Teatro Municipal, Kleber Papa. Obrigado por ter vindo. Não vai se levantar, né, Kleber? Um prazer enorme. Obrigado. Você está bem, querido? Claro, como sempre, do outro lado. Obrigado. Não há quem não fique bem. Simpático. Obrigado, Cris. Fique à vontade. Você já viu, né, no outro papo, a minha paixão pelo teatro, né? Mas o Teatro Municipal, desde sempre, foi vamos dizer, um endereço glamuroso da cidade. Continua sendo. Mas o gosto pela música erudita, como eu estava falando ontem, havia sido formado por influência da própria corte, da Dom Pedro II, que era um amante das artes, inclusive, e deu esse grande impulso, inclusive à ópera. Todo mundo sabe, né, do quanto ele ajudou o Richard Wagner, que estava numa situação falido, quebrado, ele ajudou. Enfim, ele e a própria Dona Teresa Cristina, né, que era imperatriz. Um século depois da sua construção, como é que está o apreço do brasileiro à ópera, ao balé, enfim, à música erudita? Pois é, essa é uma história que ela pode ser contada de várias maneiras, né? Eu gosto muito de contar a ópera no Brasil sob o ponto de vista da gênese desse gênero aqui no nosso país, num país que não era país ainda. Nós estamos falando de meados do século XVIII, né? 1765. Né? Em 1713, em Portugal, começou a se criar, no Seminário da Patriarcal, um grupo de criadores que começam a desenvolver ópera, ainda a ópera napolitana, a pedido do imperador à época, né? E esse grupo começa a produzir aquilo que seria a ópera portuguesa, baseada numa formação fundamentalmente italiana no primeiro momento. 60 anos depois, isso é extremamente importante, aqui no Brasil são criadas as casas da ópera. Pequenos teatros que se espalharam. Salvador, que era o que viria a ser Salvador, Recife, a capitania de São Paulo, das Minas Gerais, lá em Mariana, Ouro Preto. Tem até um teatrinho remanescente chamado Casa da Ópera em Ouro Preto. Né? São Paulo, nessa época, que ainda era uma capitania, chegou a ter 32 casas da ópera. Quantas? 32. Não temos hoje esse teatro. Pois é, então o que a gente percebe é o seguinte: na gênese da formação daquilo que seria o Brasil, né, a ópera fazia parte dentro de um espírito de socialização. Tirar as pessoas daquele espaço religioso, que eram as igrejas, onde se faziam encenações, oratórios, toda aquela coisa, como você bem sabe, né? E isso foi levado para pequenos teatros, onde as famílias se reuniam para se olharem, para conversarem, para falarem de ópera, para ouvirem poesia, para ouvirem música, aquilo que se praticava naquele momento em que o país tinha tanta necessidade de cultura. Então, as casas da ópera foram as primeiras ações de política pública de cultura que o Brasil, o que viria a ser o Brasil, teve. Bom, infelizmente, a gente estava falando também no outro bloco, que a gente acompanhou denúncias de irregularidades. Eu até perguntei, puxa, eu fiz parte de um grupo dos amigos do teatro que eu contribuí para trazer aquele Steinway concerto. Que é uma maravilha. Uma maravilha. Está lá até hoje. Sim. Como é que ficaram essas coisas hoje? Veja só, por postura, né, pessoal, profissional, você sabe, eu sou um artista também, sou diretor de teatro, diretor de ópera, enfim. Eu entendo que a cultura não é berço de mal feito. A cultura, pelo contrário, ela é uma atividade que ela tem que ter uma posição crítica. Ela é uma posição que está antenada com o que acontece de errado na sociedade e principalmente com o que acontece de bom na sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Temos que refletir na música. São dois vetores, que eu sempre digo isso, são dois vetores. Um é o comprometimento com a cultura e o outro com o social. Claro. Eu acho que este é o papel da arte.
E existe um componente histórico importante, né? Só em 2009 que a Carta dos Direitos Humanos assumiu a cultura como um direito social do homem. Então, o DESCA, né, é só em 2009. Até 2009, a cultura não era considerado um direito, não estava entre os direitos sociais e políticos do homem. Então, criou-se o DESCA, que são os direitos da educação e saúde, que já era um tema clássico, né? E aí a cultura entra junto com o meio ambiente, criando aí uma nova perspectiva de pensamento sobre o ser humano como um ser íntegro, né, que tem ali, de um lado, um pensamento afetuoso, religioso, né, de outro, um pensamento estético, um pensamento ético, né, e de um outro lado ainda um pensamento voltado para a realidade. Então, essas três coisas juntas compõem esse homem moderno, esse homem contemporâneo. Você sabe que uma coisa que eu fico pensando, Cléber, também é o seguinte. Eu acho que esse apreço à arte vem muito da inserção da cultura na cabeça dos pequenos. Com certeza. Da garotada. Claro. Pelo menos foi o que meu pai fez comigo, que era um alucinado por ópera, por música erudita. Eu fui criado num ambiente desse. Então... será que a criançada... Porque no começo eu tinha uma certa resistência, depois passei a amar. Mas as crianças gostam dessa inserção? Olha só, esse é um aspecto importante que assumimos nessa gestão, né? Nós criamos um programa que é muito gostoso, chamado Meu Primeiro Municipal. Que bonitinho isso. Então, todos os sábados ao meio-dia, eu recebo no teatro 1.300, 1.400 pessoas, das quais pelo menos 60%, 70% são pequerruchos de todas as origens, são crianças deliciosas. É a lotação do teatro. É a lotação do teatro, com seus pais, com avós, aquela coisa toda. É o meu primeiro municipal, né? E eles vão lá para quê? Para ouvir, esse fim de semana vai ser a Viúva Alegre, reduzida para criança, né? Então é uma encenação para criança, nós brincamos internamente, chamamos da Viuvinha Alegre, né? A semana passada foi um espetáculo de teatro negro. Nós apresentamos um espetáculo novo chamado Sampa Cidade Dadá, e uma versão do Pedro e o Lobo do Prokofiev. Sim, com orquestra. Dadaísmo puro ou não? Dadaísmo puro. Teatro negro, com imagens flutuando, uma viagem de 25 minutos, que a criançada... E música de Prokofiev. E música de Britten na Sampa Cidade Dadá. Sim. E no Pedro Lobo Prokofiev, contando a história do Pedro Lobo, também que é tão bacana, uma versão maravilhosa. Adoro, né? E outros espetáculos. Tem também um espetáculo de balé criado para a criançada. Tem um outro espetáculo agora baseado no Braguinha, no João de Barro, no Cancioneiro, contando a história da formiguinha que prende o pé na neve. Sim. Todas aquelas canções que embalaram a nossa infância, né? Eu vejo o seguinte, as pessoas têm um certo pudor, uma certa resistência, porque acham que o teatro, até pela própria imponência arquitetônica, é uma coisa meio intangível, meio intocável, E essa coisa da popularização, eu acho que é fundamental para que você possa trazer novos públicos. Com certeza. Não é? Eu acho muito bacana essa tua visão. Nós temos feito, olha que interessante, esse espetáculo, isso aqui é na sala do conservatório. Aliás, essa é uma questão interessante, Rony. As pessoas não sabem disso. Muita gente não sabe. O Teatro Municipal de São Paulo tem hoje a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. Sim. Tem o Coro Lírico, você conhece bem. Tem o Coro Paulistano. Tem o Balé da Cidade, que é dirigido pelo Ismael Ivo, coreógrafo absurdo, fabuloso. Impecável. Tem também o Quarteto de Cordas da Cidade. Agora, nós temos aquilo que eu acho que é a menina dos olhos do Teatro Municipal. É o principal ativo do teatro, que é a escola de música e a escola de dança do teatro. Sim. Nós temos hoje 1.100 alunos na escola de dança. Meu Deus do céu. 650 alunos na escola de música, alunos tendo aula individual. Porque nós trabalhamos... Mas professor para isso tudo. São 248 profissionais trabalhando. Só para você ter uma ideia, o que a gente faz lá é aquilo que nós chamamos de alta performance, né? O aluno ele vai para a escola, ele passa por uma fase extremamente importante de formação e chega um momento em que ele tem que ser preparado para ser profissional.
Aqueles que ficaram vão passar pela Orquestra Experimental de Repertório, que tem um craque, que é o Jamil Maluf. Esse é outro craque. Que é um craque de primeiríssima ordem, né? E ele conduz lá 110 músicos, dos quais 14 são monitores e os restantes são alunos da escola que estão aí em fase pré-profissional. Dali, eles vão para as orquestras do mundo, inclusive para o Brasil, né? Claro. Inclusive para as nossas orquestras aqui no Brasil. Kleber, pena que o nosso tempo é tão curto. Nós estamos falando só 18 minutos. Eu queria falar com você 1 hora e pouco, mas vamos voltar a ter essas conversas, que eu acho tão bacana. Eu quero voltar a falar sobre o Happy Hour Municipal. É um prazer enorme estar com você sempre. Obrigado, Kleber. Obrigado pela sua presença. Deixa o site para a gente conferir o que está acontecendo no Teatro Municipal. Inclusive, você só do Happy Hour, que qualquer hora eu vou lá. O Happy Hour acontece toda segunda e toda terça-feira. Tá. É uma brincadeira lúdica das 6 às 7 horas da noite, né? Isso pode ser conferido na página do Teatro Municipal de São Paulo no Facebook. Está tudo lá. Teatro com TH. Teatro com TH, Municipal, está lá no Facebook, todas as informações estão lá. Obrigado, Kleber. Um abraço para você e boa gestão. Olha, que eu vou dizer, trabalhando muito. Eu não queria estar na sua pele, não. Obrigado, querido. Eu sei que não. Obrigado.